Um, dois, som. Glória a Deus, graça e paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bom que você chegou aqui nessa noite. Bom estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor. Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor? No Salmo de número 126, para que nós possamos fazer uma leitura breve e prestar culto, adoração a Deus. Quantos vieram adorar o Senhor com a sua vida, com o seu coração? Você pode dizer aleluia, glória a Deus, enalteça o nome do Senhor, porque só Ele é digno. Salmo 126. Deus tem consolo para aqueles que choram. Quantos creem nisso nessa noite? Deus tem consolo para a sua vida. Você pode dizer isso para alguém? Deus tem consolo para a sua vida nessa noite? Deus tem consolo para a sua história. Olha só o que a palavra do Senhor diz. O povo de Israel declarando sobre como eles estavam, quando ainda estavam no meio do povo cativo na Babilônia. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então na nossa boca se encheu de riso, na nossa língua de júbilo. Entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, se você chegou aqui debaixo de uma sentença contrária, debaixo de uma palavra de opressão, dependendo da voz de Deus, eu quero te dizer uma coisa: Deus está aqui neste lugar. Ele tem uma palavra para o seu coração, e Ele vai enxugar as suas lágrimas e colocar um sorriso no lugar do pranto e da tristeza. Ele coloca o sorriso e o júbilo da tua presença nessa noite. Querido Deus e Pai eterno, na tua presença nós entramos neste lugar, invocamos a ti, Senhor. Sabemos que tu és poderoso acima de todas as coisas, não há outro igual, não há nada igualável ao Senhor. Tu és inigualável, tu és poderoso, tu és o autor e consumador da nossa fé. Nessa noite nós clamamos a ti, Espírito de Deus, vem tomar este lugar, vem tomar os nossos lábios, vem tomar os atos deste culto a Deus, para que tudo chegue na sala do trono, na presença, na graça, no favor daquele que conhece todas as coisas, que prescruta o mais íntimo da nossa alma. Ah, Senhor, nós te exaltamos neste lugar. Nós declaramos agora que toda tristeza, todo mal, todo intento do inimigo desta porta, ele venha sair, que a tua presença, que o teu júbilo, que a tua alegria venha reinar neste lugar. Nós oramos a ti, Senhor, e pedimos, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus, vem nos visitar nessa noite, para a glória do teu nome é que nós oramos. Se você puder, aplauda o Senhor nessa noite, celebra Ele neste lugar, porque Ele é digno de adoração. Glória a Deus. A paz, igreja. Estão preparados para dar o melhor aí de adoração? Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio está. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Sede eu quero. Eu
seguindo, para o alvo eu vou. Obrigado, Jesus.
Glória a Deus. O apóstolo Paulo foi o maior pregador do Novo Testamento. Mas um momento da sua vida ele precisou dizer: Senhor, eu tenho um espinho na carne, eu tenho um desafio. E Jesus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Quantos aqui sabem da graça de Deus sobre a sua vida e creem que ela basta para você? Então nessa noite eu quero convidar você a chegar no altar do Senhor. Se você tem passado por um tempo difícil, tem um desafio na sua vida, tem algo que você precisa vencer. Então nessa noite sai do teu lugar, meu irmão, minha irmã. Nossa irmã Maria do Carmo vai chegar para interceder. Você se ajoelha diante de Deus. Deus conhece as nossas necessidades. Eu me coloco aqui como o primeiro, que eu dependo do milagre de Deus na minha vida. Você que precisa de um milagre hoje, comece a clamar, falar com Deus nessa noite. Se apresente no altar do Senhor. Entregue a sua necessidade, porque Ele é fiel. Ele não muda. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho amado, Jesus, eis-nos aqui, Senhor Deus, mais uma vez diante de Ti, na Tua presença, Pai. Em primeiro lugar, Senhor Deus, para Te adorar, Te glorificar e bendizer Teu santo nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Tu sabes e Tu conheces a necessidade de cada irmão que chegou até aqui no Teu altar, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa ir ao encontro, ó Pai, da necessidade de cada um, Senhor. Porque Tu sabes, ó Deus, o pedido que está no coração de cada um, ó Pai. Senhor Deus e Pai, neste momento também eu Te peço pela vida das pessoas, ó Pai, que estão no mundo, Senhor Deus, no vício das drogas, do álcool, Senhor Deus, e de tudo, Senhor Deus, que não pertence a Ti, Pai. Que o Senhor possa ir ao encontro, ó Pai, das necessidades de cada uma delas, ó Pai. Coloco também, Senhor Deus, diante de Ti as nossas famílias, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha restaurar os casamentos. Que o Senhor possa, Pai, fazer, Senhor Deus, o impossível na vida de cada um, ó Pai. Senhor Deus e Pai, eu também Te peço pela vida do pastor Vitor, pela vida da irmã Lena, pela vida do João Vitor, pela vida do Augusto, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, eles a cada dia mais, ó Pai. Dando entendimento, dando sabedoria, Pai, dando estratégia para o Teu servo, Pai. Senhor Deus e Pai, coloco também em Tuas mãos e Te peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Pablo, a vida da irmã Eliane, a vida da Cauane, da Karine. Senhor Deus e Pai, coloca essas meninas embaixo das Tuas asas, ó Deus. Guarda, Senhor Deus, e protege de todos os males deste mundo, Senhor. Senhor Deus e Pai, cuida também dos nossos jovens, ó Pai. Que eles possam ser luz, que eles possam ser exemplo neste mundo aí fora, Senhor. Pai querido, Pai amado, também Te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Senhor, visite as pessoas que estão no leito de hospital, ó Deus. O Senhor possa entrar nas UTIs, ó Pai, repreendendo, Senhor, todo espírito de enfermidade. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor está acima de tudo e de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor possa fazer um milagre na vida de cada pessoa que precisa, Senhor. Senhor Deus e Pai, entregamos, Senhor Deus, também o dia da família, Senhor Deus. Que cada pessoa que chegar até ali, Senhor, possa ser restaurado. Que usa, Senhor Deus, a vida do preletor, ó Pai, para falar com cada casal, com cada família que estiver até ali. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, estenda também as Tuas mãos sobre essa taça de oração, ó Pai. Se pessoas que precisam de cura, que o Senhor cure, que precisa de uma libertação, que o Senhor possa libertar em nome de Jesus, que precisa de uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir portas, Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu Te peço que Teu Espírito Santo use a vida do Teu servo que vai estar ministrando sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Que não seja ele falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai. E que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, tenha plena liberdade, Senhor Deus, para reinar aqui nesta noite. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Eu não desisto, eu não paro de lutar.
Fale mais uma vez isso, meu irmão. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de... O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. É a graça que nos fortalece, que nos faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode aplaudir ele mais uma vez? Os irmãos podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Só lembrar os irmãos, estamos aí no nosso mês de novembro. Olha aí, glória a Deus. Começamos novembro e Deus tem grandes coisas para fazer ainda nas nossas vidas. 2021 ainda não acabou. Aquilo que você tem esperado de Deus, Deus vai realizar nesse tempo ainda. Receba em nome de Jesus, meus irmãos. Nós precisamos crer. Então nesse tempo ainda nós temos programações. Agora, nesse final de semana, nós temos o bazar. No próximo sábado, os adolescentes. Cadê elas aí? Eles. Tem um irmão aqui. Dá um tom aí, irmão, ó. Aê, ô glória. Ele está aqui também, glória a Deus. Os adolescentes estão cuidando e fazendo o bazar junto com os irmãos que já auxiliam. No próximo sábado, a partir das 8 da manhã. Ô glória! Quem levanta cedo aí no sábado? Vai levantar nesse sábado, em nome de Jesus, irmão. Então os adolescentes estarão aqui. Você que tem aí algo que queira trazer para ajudar, para que possa ser vendido, o preço é R$2. Divulgue para as pessoas, é para que possam fazer no dia 13, tem o louvorzão dia 13. É isso, é dos adolescentes, é da igreja, é todo mundo junto, misturado e dá tudo certo. Então vem para cá, quem tem de 0 a 100 anos aí? Olha aí, ó, banda Projeto da Cruz, Esther Gabriela, restaurados para adorar, ô glória! É benção pura, irmão. Banda Idem, olha aí, olha aí. Vai ser um tempo precioso, divulga para os seus amigos, primo, conhecido, vô, tia, tio, avô, quem quiser vir, traz o pessoal que vai ser uma benção. Dia 13, louvorzão, venda de pastel, ô glória! Pastel abençoado, aí vai ter um pastelzinho, como diz o carioca, pastéis aí, irmão. Vai ter um pastéis aí, tu vem comer um pastéis, vai dar tudo certo e vai louvar o Senhor. Tempo precioso. Então, a partir das 19 horas, não tem horário, gente, olha aí. Eita, faltou horário. Ô glória, 19h30. 19h30, mais ou menos, mais 19h30, no próximo dia 13, sem ser sábado agora no outro, os adolescentes envolvidos aqui. E dia 27, nosso Congresso da Família, você é nosso convidado, se você estiver lá, irmão, dê um jeito, esteja com a gente, vai ser um tempo precioso, as famílias da igreja estarão reunidas, nós estaremos com o preleitor, pastor, agora me lembrou o nome dele aqui, Jesus, vai, André Godoy, obrigado, Túlio. Pastor André Godoy estará conosco, tempo precioso da palavra de Deus e um tempo de confraternização, almoço, café da manhã, café da tarde, suco, Coca-Cola, ô glória, quem gosta de Coca-Cola aí, irmão? Aleluia, hein? Aquele churrasquinho, aleluiado, hein, Cristiano, ó, quem não jantou aí, tá que nem eu aí, já esperando, ó, Davi tá junto com nós aí, Davi, maravilha, gente, Deus abençoe o tempo precioso, vamos participar da Escola Bíblica Dominical. Domingo agora, estão encerrando aí o tema de Apocalipse, os adultos, aqui com o pastor Vitor, e nós estamos com os adolescentes, vamos começar agora, será que a gente começa? Não. Vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos até capítulo 29, continuando, né, irmãos, capítulo 29, porque não terminou o livro de Atos, então os adolescentes vão estar estudando nesse tempo, vai ser um tempo precioso, eu creio em nome de Jesus. Você trouxe seu dízimo, sua oferta, pegue na sua mão, por gentileza, para que nós possamos adorar a Deus. Nossa irmã Cristina pode fazer essa oração por nós, querido, por gentileza. Ela vai estar orando pelos dízimos e ofertas. Pegue na sua mão. Se você não pode nessa noite, ore a Deus. Deus, Ele é o Deus da provisão, irmãos. Ele vai prover. Em nome de Jesus. Por favor, meu irmão, fique à vontade. Paz, igreja.
Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, ó Pai, por mais um dia qual o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos protegeu. Obrigado pela tua graça na nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa família. Pai, abençoa cada um de nós, ó Pai, cada membro, Senhor, dessa igreja, cada dizimista, cada ofertante, ó Pai. Que nada venha faltar, Senhor, ó Pai. Abençoa o serviço de cada um, ó Pai, aqui na sua casa. Senhor, eu te peço, te agradeço. Amém. Alegria de toda se coloque em pé, igreja. Ao Senhor que nos ajuda. Diante dele nos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Sem teu Aleluia. Que bom, meus irmãos, poder estar aqui nessa noite. E eu creio que Deus tem uma palavra direcionada do céu para nós. Porque eu não tenho muita coisa não, mas o Senhor, Ele renova as nossas esperanças todos os dias na nossa vida. Amém? Abra comigo, por favor, no Evangelho escrito por Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, Lucas, capítulo de número 7, no verso de número 13 em diante. Lucas 7, 13 em diante. Para a gente fazer igualzinho, bonito, aí tem pessoas, irmãos em pé, se pudesse levantar, por gentileza, fica bonito, né, gente? Olha só. Reverência à palavra do Senhor, porque se a gente vai lá participar de uma confraternização onde existe alguém lá, que é uma autoridade, todos respeitam aquela autoridade. Então essa reverência que muitas vezes nós fazemos ao se levantar para ler a palavra de Deus, é uma compreensão nesse aspecto. Então, não quer dizer que se você ler sentado ou ler de pé, Deus vai falar mais com você, não, mas é porque nós queremos reverenciar a palavra do Senhor. Lucas, de capítulo de número 7, no verso 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava-se a porta da cidade, quando aproximava-se a porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou a esquife, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor
e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Você pode dar um lugar hoje, Igreja do Nazareno do Parque Jambeiro, você pode repetir comigo? Igreja do Nazareno do Parque Jambeiro, Deus visita o seu povo. Deus visita o seu povo. Nessa noite eu creio que Deus quer nos visitar de uma maneira especial. Senhor, nós estamos debaixo da Tua palavra, da Tua direção, e nessa noite eu peço que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, guiar e dirigir-nos, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala aos nossos corações. Já temos adorado ao Senhor neste lugar, já temos, ó Deus, orado ao Senhor, já sabemos, ó Deus, que o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Ah, Deus, mas como nós lemos nesse texto, nessa noite, se há uma situação, ó Deus, de impossibilidade no nosso meio, eu quero desde já declarar: Tu és o Deus que transforma a morte em vida, Tu és o Deus que muda a situação, e eu lhe peço em nome de Jesus, Pai, penetra o mais profundo da nossa alma, toca o nosso coração e traz à existência, Senhor, aquilo que não existe, segundo a Tua palavra, no nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Queridos, o ministério de Jesus aqui fluindo, ele saindo de Cafarnaum, pregando a palavra para a cidade dele. Os seus estavam contra ele. Ele sai ali porque ele seria apedrejado em Cafarnaum. Ele passaria por uma situação ali de tentaram a sua morte, porque a Bíblia vai dizer que ele estava no meio dos seus, e os seus ali o rejeitam, e ele sai da cidade onde ele e vai em direção a Galileia. E ele está saindo ali e se encontra com uma situação de um centurião que precisava de um milagre. E se você ler lá em João capítulo 4, vai dizer que o centurião, as pessoas que estavam ali daquela família, já tinham participado do primeiro milagre de Jesus. Então eles já tinham visto que Jesus havia transformado água em vinho, e assim sabiam que Jesus poderia salvar o moço, que era aquele considerado um filho daquele centurião, alguém que era cuidado dentro da casa dele, aquele romano. E a Bíblia diz que Jesus, ao curar aquele moço, declara que não viu fé tamanha na terra como em Israel, como aquele centurião, porque ele creu que apenas por uma palavra de Jesus o seu servo seria curado. E Jesus está no caminho, indo para a Galileia, e ali a Bíblia diz que ele estava com uma multidão, saindo no dia subsequente para a cidade de Naim, que era um vilarejo. Aproximadamente, acredita-se que morava de 3.500 a 4.000 pessoas na cidade de Naim. E nessa cidade, a cidade de Naim, os estudiosos dizem que logo à entrada dela havia um cemitério. O cemitério é um lugar de morte, um lugar de situação morta, um lugar de situação adversa, um lugar onde as pessoas choram porque ali elas veem o final de um sonho e de uma história. E é assim que Jesus se depara com uma mulher, que o texto vai dizer que ela já era viúva. Uma viúva, no contexto judaico, ela já não tinha muito mais o que fazer, a não ser depender do teu filho, dos filhos que ela tinha. Queridos, mas Jesus, ao encontrar com essa mulher, a palavra que o texto vai dizer, que Jesus, com a multidão que o seguia, porque ele já realizava milagres, pessoas o seguiam para ver as suas curas, o seguiam para ver mudança na sua vida. O texto vai dizer que esta grande multidão que seguia Jesus, que estava buscando algo da parte de Deus, porque via nele um profeta, se depara com uma multidão que sofria com a dor e com as lágrimas daquela mulher, que estava ali deixando o que ela tinha de mais precioso, que era o seu filho, o que restava da sua vida. E muitas vezes nós nos deparamos como essa mulher, com o nosso coração amargurado, triste, sofrido pelas circunstâncias que a vida nos coloca. Olhamos para as possibilidades e não vemos mais nenhuma. E era assim que esta mulher se encontrava. Ela estava numa situação onde a vida e as possibilidades que ela
tinha para caminhar, estavam todas colocadas por água abaixo. Ela não tinha mais condição de seguir os seus sonhos, os seus projetos. De quem ela dependeria agora? Quem seria o seu sustento? De repente os sonhos do filho, os projetos da vida, tudo estava destruído, porque tudo havia sido acabado. E a multidão, é interessante porque diz que uma multidão a seguia. Provavelmente ela era alguém benquista naquela cidade, naquele vilarejo. E uma multidão não é 2 ou 3 pessoas. Ah, queridos, mas algo acontece na vida dessa mulher. E eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para mim e para você, porque Ele está nos vendo nessa noite. Muitas vezes nós olhamos para a situação, muitas vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos para quem às vezes nós esperamos algo, e nós falamos assim: puxa vida, eu não estou sendo olhado, eu não estou sendo percebido, ninguém está me vendo. Nós passamos por desafios, dificuldades, tempestade na nossa vida. Gasolina R$ 6,30, meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. E nós falamos: não estamos sendo vistos, estamos sofrendo, estamos sendo apedrejados, a vida está como nós cantamos, as lutas têm sido maior do que nós. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: não importa o tamanho da circunstância ou problema que você está enfrentando, isso é apenas um detalhe e uma forma de Deus trabalhar e de se manifestar na minha vida e na sua vida. O verso de número 17 diz que as duas multidões se encontrando, verso de número 13, diz assim: e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Nessa noite o Senhor vê o que está acontecendo e o que você está passando na sua vida. Ele se compadece de você. Jesus está aqui nessa noite e Ele quer tirar este peso, essa pedra, esse incômodo, essa situação adversa que tem tomado o seu coração, que tem impedido você de caminhar, que tem dito para você: até aqui você vai, daqui para frente não tem mais jeito. Nessa noite, aonde a morte, aonde afinal Deus vem e coloca uma vírgula e dá continuidade na minha história, na sua história, na minha jornada, na sua caminhada, queridos. Este é o Deus que nós cremos, este é o Deus que se manifesta, este é o Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco todos os dias. Ele está vendo o que você tem passado, Ele está vendo as suas dificuldades, os seus desafios. Muitas vezes no relacionamento não há entendimento, não encontra uma solução, não encontra uma saída. Mas se nessa noite nós cremos que o mesmo Jesus que estava ali no meio da multidão está conosco, Ele vai mudar a história das nossas vidas. É uma história encerrada para aquela sociedade. Era alguém que teria que procurar um meio de viver a sua vida. Muitas vezes pedir esmola para o resto da vida, depender dos outros, porque o seu filho estava sendo enterrado para aquela mulher que já tinha perdido o marido. O que você tem perdido na sua história? Quais foram as perdas que você teve, que está trazendo para você frustração, desânimo, vontade de parar? Não sei você, gente, eu prego para mim também, porque tem dia que você não tem vontade de fazer nada. Tem dia que você acorda de manhã e vem aquela sensação do passado, o tempo que era bom, o tempo que as coisas aconteciam, o tempo que a vida foi melhor, o tempo que eu consegui realizar mais coisas, o tempo que tudo funcionava. E aí você não percebe que é o inimigo da sua alma que tem lançado essa seta e tem dito para você que lá na frente não tem um caminho melhor. Mas nós cremos num Deus de novos começos e de nova história, e que quando Ele se compadece, Ele se coloca no meu e no seu lugar. Ele conhece a minha e a sua dor. Não fique esperando que as pessoas entendam o que você está passando, porque elas não vão entender, irmão.
Um problema nosso é achar que o outro muitas vezes vai se condoer e vai se colocar no nosso lugar. Você vai lá, abre a tua vida, conta a tua história todinha para ele. É lógico que se você procurar um aconselhamento é totalmente diferente. E nós vivemos uns dias, irmãos, em que muitas vezes estamos buscando autoridade de pessoas erradas, no lugar errado, no caminho errado. Esquecemos que Deus levanta homens e mulheres e coloca a autoridade dele nas nossas vidas para que a gente seja instruído e capacitado para andar segundo os teus planos e os teus projetos na nossa vida, e continuamos às vezes declinando a nossa percepção. Por quê? Porque estamos debaixo de um direcionamento equivocado, estamos debaixo de uma mentalidade equivocada, estamos debaixo de um direcionamento da nossa visão errada e distorcida, como aquele jovem, aquele cego de Betesda, quando Jesus o toca a primeira vez. A Bíblia diz que ele é tocado e ele era cego, ele não enxergava nada, ele vê ainda as coisas como se tivesse as pessoas como árvore, o texto declara. Mas quando Jesus o toca pela segunda vez, a Bíblia diz que ao segundo toque, ele vê nitidamente como nunca tinha visto na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite, Deus tem um segundo toque para você, Deus tem um lugar melhor para você, Deus tem uma experiência além dessa que você já viveu, mas é necessário, queridos, passar muitas vezes pelo tempo das obscuridades da vida, dos desafios da vida, das limitações, do choro. E muitas vezes nós choramos e ninguém entende por que nós estamos chorando. Muitas vezes nós choramos e ninguém quer saber por que nós estamos chorando. Mas o texto diz que Jesus se compadeceu dela. Antes de dizer para alguém não chore, se coloque no lugar da pessoa. Veja o que ela está vivendo. Tente se colocar no lugar dela. É interessante, irmãos, que eu tenho, pela misericórdia de Deus, eu entrei no emprego que eu não achei que ia ficar umas 2 semanas. Falei, esse emprego, o negócio chama Mercado Favo. Falei, o que é isso? E Deus é misericordioso, Deus é que vai cuidando. E eu estou lá, tinha 2 supervisores, um saiu. Aí saiu, era 20 pessoas que a gente cuidava, era eu e mais um. Caiu para 10, aí escolheram eu para ficar, eu fiquei. Aí diminuiu agora para 5, e ficou eu com 5. Aí eles abriram outras 2 cidades, contrataram o supervisor. Falaram, não, nós vamos mandar os 2 embora, e você vai cuidar das 3 cidades. Até então só serviço, meu time. Dinheiro que é bom até agora, nada. Mas já se vão quase 3 meses. Misericórdia de Deus, irmãos. E aí você consegue entender que Deus está aí trabalhando. Você conversa com pessoas, convive com pessoas. Você pode falar de Jesus para as pessoas. Você pode pregar muitas vezes sem ter uso de palavras. E você entra em momentos que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, que lugar é esse que o Senhor me colocou? Que movimento é esse que o Senhor está fazendo? E às vezes a gente começa a fazer como essa mulher, começa a chorar, começa a clamar, fala, Deus, tem misericórdia, Deus, me ajuda a compreender. Mas, queridos, esse toque de Jesus, esse não chores de Jesus, que muitas vezes pode parecer até algo um pouco forte e algo assim um pouco incisivo, mas é depois dele se condoer com as nossas lutas, depois dele se condoer com as nossas dificuldades, ele diz para nós, olha, agora você está sendo restituído por aquilo que foi tirado de você. Quantos nessa noite precisam de uma restituição de Deus na sua vida? Eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os sonhos, sobre tudo que Deus já prometeu para você. Ele vai abrir uma janela de restituição, ele vai abrir um tempo de renovo na nossa vida, e ele manda dizer para mim e para você, não chores, meu filho, apenas glorifique o meu nome, apenas me exalte, apenas engrandeça quem eu sou, para que eu possa se manifestar na sua vida, na sua história, para que todos possam ver o quão grande é o nosso Deus, irmãos. Não chores, querido, porque quando ele vem com o seu poder e com a sua direção.
ele chega no esquife, que era onde era levado o morto. O texto vai dizer que ele não está preocupado mais com a lei judaica, porque a lei dizia: se tocasse o morto era imundo. Ele não está preocupado com a história que você experimentou, com as frustrações que você viveu, com as limitações que colocaram para você, com as condições que disseram para a sua vida, com as pessoas que disseram que você não ia dar certo, que você não ia chegar, que você não seria ninguém. Como eles vão te olhar, como eles vão pensar? Não, ele vai tocar na sua vida, ele vai tocar na sua história, ele vai tirar da morte e trazer a vida. O que está morto na sua vida nessa noite? O que você tem perdido? O que você tem deixado morrer? O que você tem deixado entristecer o seu coração? Deus traz de volta nessa noite aquilo que precisa viver para a glória dele, aquele fervor espiritual, aquela vontade de orar ao Senhor, aquela vontade de buscar a Jesus, a vontade de falar do amor dele para aqueles que estão sofrendo, a vontade de fazer a obra dele, a vontade de olhar para as pessoas de uma maneira especial e saber que elas não são aquilo que muitas vezes elas estão vivendo, elas são um projeto de Deus, e olhar para elas já lavada e remida pelo poder que há no nome de Jesus. Quantos nessa noite querem voltar para este lugar? Quantos nessa noite precisam de um toque para renascer na chama do fogo do Espírito de Deus na sua vida? Deus quer trazer uma chama nova, um fogo novo. Acendemos para viver o que Ele tem para as nossas vidas. Queridos, Ele tocando o esquife, parando os que o conduzia. Jesus para tudo por minha vida e por sua vida. Tudo cessa, vai cessar aquilo que estão falando de você, aquilo que estão apontando você, aquilo que estão declarando sobre a sua vida. Quando Jesus toca, tudo muda, tudo para, em função da minha vida e da sua vida, em função da minha história e da sua história, em função da minha casa e da sua casa, porque eu creio como Josué, que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Podem dizer para você: olha, seu filho não vai chegar em lugar nenhum, olha, seu filho está andando por esse caminho, olha, sua casa não vai a lugar nenhum. Nessa noite o Senhor decreta uma palavra de mudança, uma palavra de restauração, uma palavra de renovo, uma palavra de unção na sua casa, na sua família, uma autoridade espiritual no seu lar, onde você vai levantar a mão e vai orar sobre a vida do teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu esposo, e o Espírito de Deus vai visitar aquele lugar de tal forma que sua casa vai ser restaurada, que o seu lar vai ser renovado, que Deus vai fazer coisas novas na sua vida e na minha vida, queridos. É porque Jesus chegou naquele lugar. E a Bíblia diz que se para tudo que estava sendo conduzido. E Jesus diz o seguinte: jovem, eu te mando, levanta-te. Engraçado, irmãos. Jesus mandou ele fazer o quê? Levantar. O texto está lá? Não está, né? E o que o rapaz fez? Ele sentou. O que estivera morto e passou o quê? A falar. Mas ele sentou. E agora? Jesus mandou ele levantar, mas quando ele senta, ele começa a fazer o quê? A falar. Quem estava morto começou a proferir palavras. A comunicação é algo que Deus usa para se manifestar nessa terra. Quando Jesus toca o moço e diz: olha, levanta-te, ele não levanta, ele senta, mas logo em seguida ele começa a falar e pronunciar palavras. Isso mostra para aquela mãe: seu filho está de pé de novo e ele está sendo restituído para você, para a sua vida, para a sua família. Aquele que estava morto ficou sentado e começou a falar, e a palavra de Deus diz que Jesus o restituiu
a sua mãe. Jesus o restituiu àquela mulher sem sonhos, sem perspectiva, sem uma forma de olhar para a vida a partir daquele momento. Ela restaura a sua fé e a sua esperança. Ela não estava em nenhum culto nosso, ela não era de nenhum ministério da nossa igreja, ela não estava envolvida em nenhum ciclo de oração, em nenhum grupo onde os irmãos se reúnem para orar na segunda-feira, mas Jesus olhou para ela e tocou na vida dela. O Charles Swindoll fala que essa história não relata sobre a vida desta mulher, relata sobre a vida de cada crente que veio até Jesus Cristo. Jesus olha para a nossa vida e toca a nossa vida e restaura aquele que estava perdido na nossa mão. É noite de restauração, irmãos. Quantos creem nessa noite que Deus vai te restaurar? Quantos querem ser restaurados nessa noite? Essa mulher, ela queria porque ela chorava, ela esperava algo acontecer na vida dela, ou muitas vezes nem esperava, né, irmãos? Ela não esperava nada. Se a gente olhar para o texto, ela não tinha expectativa nenhuma. Ela só apenas tinha choro e lágrima. Mas ela encontrou com o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. O mestre que muda a história das nossas vidas. Aquele que traz à existência as coisas que não existem. Porque ele estava no começo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus habitava sobre as águas. Mas ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: cria-se os céus e a terra se criou. Pela palavra de Deus, tudo pode ser mudado apenas através de uma palavra. É uma palavra que nós precisamos, é uma palavra que nós queremos ouvir, é uma palavra que Deus vai mudar a história da nossa vida. Mas nós precisamos sair da posição da incredulidade, da incerteza, da desconfiança, da humanidade, do nosso olhar humano, e crer que é Deus quem está fazendo na nossa vida. Ela creu e recebeu. Tudo isso para quê, irmãos? Para que houvesse temor e glória ao nome de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo mover que Deus faz na minha vida e na sua vida, é para que o nome dele seja glorificado. Quando nós vemos algo acontecendo, e nós às vezes, quantas vezes eu vejo, gente, já participei de situação, você está ali com uma pessoa acompanhando, vamos juntos, vamos caminhar, e Deus é comigo, e Deus é contigo, e vamos para o culto, vamos para a vigília, vamos para o monte, vamos orar, vamos e tal, a vida vem, e dá uma, que a vida vem para dar rasteiro em todo mundo, gente, até porque às vezes a gente entra no ativismo também, e a hora que isso começa, o declínio começa a cair, da confiança, porque a confiança estava nessas coisas, o coração estava nessas coisas, o coração não estava afirmado e pautado na palavra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paute nesta noite o seu coração na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e entregue nessa noite o seu problema, a sua dor, a sua situação, o que você tem vivido, que tem trago para você muitas vezes aquele sentimento de que você é incapaz e você não vai conseguir. Ele vai te levar no colo e vai fazer você chegar do outro lado para a glória de Deus. Você pode se colocar de pé, por gentileza, irmão? Ministérios, irmãos vão adorar a Deus, ainda que as lutas... Pode ser essa aí, varão? Que a gente vai declarar isso mais uma vez nessa noite. Deus visitou o seu povo, porque é Ele quem visita nessa noite. É Ele quem visita você nessa noite. Deus visita no seu povo. É algo que Ele quer fazer na nossa história. É isso que as pessoas querem ver em nós lá fora. Terminando a história do trabalho. Pela misericórdia de Deus, irmãos. Esse mês nós conseguimos lá bater a meta e atingir o resultado que a empresa esperava. E a gente pode influenciar as pessoas e caminhar numa direção onde muitas vezes nós olhamos para a nossa perspectiva e enxergamos apenas o que está acontecendo ali. Eu não sei nessa noite
como você tem enxergado a situação e a circunstância que você tem vivido. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, no nome de Jesus, no poder que é no nome do Senhor. Hoje o Senhor Jesus te toca, e tudo aquilo que tem tomado o seu coração, que tem impedido você de vencer, Ele vai mandar embora nessa noite, e aquilo que precisa ser restaurado, vai ser restaurado. Por o caminho que o inimigo entrou, ele vai voltar por 7 lugares diferentes na sua vida. Ele entra por uma porta e ele sai por 7 portas. Ele fecha uma porta e Deus abre outra porta. Ele levanta eu e você para viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Quantos creem nisso? Diga amém nessa noite. Vamos declarar nessa noite. Fale com Deus. Ainda que as lutas queiram fazer parar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir, ainda que as pedras queiram me derrubar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir. Eu deixo tudo para trás, Senhor. Deixo tudo para trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim. Oh, Ele reservou. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não Entende o porquê? é a graça E me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz. Eu não desisto, eu não desisto, Eu não paro de lutar. eu não me canso. Recomeçar. E o inimigo Não entende o porquê. é a graça que me fortalece e me faz. É a graça, Senhor. É nessa graça que nós estamos, queridos. E essa notícia a respeito dele divulgou-se em toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Todos verão a glória de Deus na sua vida. Você crê nisso, querido? Todos verão o poder de Deus se manifestar sobre a sua casa e declararão que um Deus de poder está sobre a sua vida e sobre a sua casa e a sua família. Vamos orar nessa noite? Querido Deus e Pai eterno, te damos graças, Senhor, porque chegamos na tua casa nessa noite e o Senhor tem falado ao nosso coração, Deus. Ministra sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, se nessa noite alguém chegou aqui desesperançoso, Pai, olhando para a sua situação, não vendo mais uma oportunidade de caminhar e andar, que o poder do Altíssimo, o poder que tocou neste jovem o fez andar, o fez levantar, o fez falar. Se nessa noite alguém chegou aqui, ó Deus, com seu coração pesado, abatido, desanimado, ó Deus, desesperançoso, que o Espírito de Deus que visita o homem, que toca o coração, que convence do pecado, do juízo e da justiça, que nessa noite Ele venha restituir a tua presença para a tua igreja, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a caminhar em meio a tantos desafios que a vida nos proporciona. Ó Deus, nós temos o fôlego da vida, nós temos a nossa família, nós temos a nossa casa, nós temos além de tudo isso as tuas promessas, ó Pai.
Pai, que o Senhor declarou sobre as nossas vidas, e nós não vamos morrer enquanto ela não se cumprir. Nós vamos viver cabalmente todas elas, para que o teu nome seja glorificado. Eu declaro na vida do teu servo e da tua serva, ó Deus, um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo de esperança, um tempo de fé, de convicção, ó Deus, de um coração aquecido no poder do teu Espírito, Pai. Traz luz para as decisões, traz direcionamento para as atitudes, traz força no meio da tempestade e da luta que cada um de nós enfrentamos, porque tudo pode nos faltar, menos a tua presença, menos a tua direção, menos a tua mão, ó Pai. Quando o povo lutava no deserto, a tua palavra diz que o Senhor levantava, quando Moisés levantava a sua mão, o Senhor dava vitória para o teu povo. Levanta a mão dos teus servos, levanta a mão das tuas servas nessa noite e dá a eles a vitória, a direção, a força e a capacidade para enfrentar todos os desafios, todos os obstáculos, e possamos, ó Deus, ver a tua glória no nome do teu Filho Jesus. É que nós oramos nessa noite, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, em nome de Jesus. Aplauda o nome dele nessa noite. Aleluia! Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça de mim que fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Pessoal, ajuda a descer as roupas para os adolescentes, separar amanhã, tá bom?